samaritanos, foi meio chocante. E hoje, aliás, hoje a gente vai falar de defeitos dos discípulos, alguns defeitos, uns 4 ou 5 defeitos que eles tinham, porque Jesus não escolheu os melhores caras. Jesus escolheu caras comuns com defeitos. Sim. Mas isso não quer dizer que os defeitos não tenham que ser trabalhados, né? Então ele escolheu caras comuns. O primeiro defeito dele era não fazer as tarefas dos grupos de WhatsApp, que era passado lá, né? Eles eram pessoas. Estudando inglês, pai. E o outro tá falando oi ali. Eles eram pessoas normais e tinham defeitos, né? Então, já que a gente teve aquele negócio do samaritano, abre aí para Lucas 9, 50. Lucas 9, 50. 51, né? De 51 a 56. Lucas 9,51, pastor? 9,51, pode ir. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que se devia ele ser assunto ao céu, manifestou-se no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Continue. Tá. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. Para De quem? Samaritanos. Não, só tem samaritano. Olha o tamanho do B.O. Para lhe preparar pousada. Mas não o receberam. No meio do samaritano. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ok, continue. Veja a resposta de Jesus. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E em seguida seguiram para outra aldeia. Então, o defeito aí é o que, gente? Ira, raiva. Mas a ira por causa de quê? Preconceito. Aquele preconceito que a nação dele inteira tinha, né? Que era o preconceito contra os samaritanos. Pastor, quando está em Chaves, o texto. Quando está em colchetes. Colchetes, né? Colchetes. Quer dizer que alguns dos manuscritos mais antigos não tem essa expressão que está em colchetes. Os caras já estavam com poder assim, arrojado. Aí eu aprendi. Crítica textual. Exatamente. Aí pode ser que uma pessoa fez um comentário querendo dar ênfase ao texto. Porque aqui são as palavras de Jesus, não é? Não é comentário não. É o seguinte, crítica textual é assim. Existem milhares de manuscritos e pedaços de manuscrito. Na hora de traduzir, observou-se que alguns manuscritos não têm este pedaço. E outros tinham. E outros têm o texto inteiro. Pois é, mas aí quando eu aprendi, eu vi um teólogo falando, dizendo o seguinte, Batista, que possivelmente essas diferenças de manuscrito eram as pessoas que quando iam traduzir, elas queriam dar ênfase na ideia, a ideia não estava tão Não é clara. tradução. Não é tradução, eu sei, meu irmão. Cópia. É cópia, mas quando eu pegava, eu disse o seguinte, peguei a cópia redação, para cópia, para cópia, isso, para cópia. a tua redação não ficou clara aqui, eu vou dar uma ênfase aqui. Aí abria lá e colocava uma coisa para dar uma ideia, para ficar mais clara a ideia. Aí como alguns manuscritos não têm, Exatamente. algumas pessoas Aí, por honestidade, coloca entre colchetes para você saber que alguns manuscritos não tinham. O problema é saber qual é o manuscrito correto, porque são milhares. exatamente. E eles não vêm com data escrita, ó, isso aqui é. O pessoal presume pela região que foi achado quais são mais ou menos os mais antigos. Ok. O texto é tenso. Altamente. Vamos dizer que no lugar de aldeia de samaritanos é um acampamento sem terra. Aí eu chego com a camisa do Brasil, o boné do Bolsonaro. E o bolo só no meio puxando esse E o bolo tá chefiando. Aí ele só olhou assim pra mim e disse, rapaz, esse aqui eu acho que ele é bolsominion. Jesus entrou no sistema Airbnb do samaritano, pediu um apartamento para você no computador. Mas pastor, então assim,
Só uma observação. Mas tá, do lado de cá você acabou de falar que os discípulos tinham os defeitos, escolheu homens com defeitos. E prova disso é a própria atitude dos discípulos. Mas isso também não invalida que os samaritanos também não eram boa gente, não. Sim, mas tem que pedir fogo do céu, cara. Não, Você é um desproporcional. discípulo de Jesus Cristo. Desproporcional, ponto. Mas digo o seguinte, os caras negaram guarita a Jesus Cristo, né? Sim. Eles não têm compromisso com Jesus Cristo. Jesus não. Mas Jesus tinha com eles. Mas Jesus Porque Jesus veio porque pra assim, salvar, né? os judeus não consideram os judeus não consideram eles judeus. Eles são por origem, mas o judeu faz São bastardos. essa raça aí é samaritana. Então Jesus é um judeu. Lembra quando Jesus conversou com a mulher samaritana? Ela disse, como é que tu, sendo judeu, Conversa Vem comigo. conversa conversar comigo? com- Que sou, Sou mulher. mulher e samaritana. Ah, lascou, né, velho? E piriguete, né? Porque já tinha 4, Sim. que nem era dela, né? Nem era. Fora os outros, né? Então, voltando, tá lá no movimento sem terra, aí Jesus quer um AP, os caras dizem, não vão dar não. Eu não entendo essa justificativa, porque o aspecto dele era de que ia para Jerusalém. Mas o fato é que eles não deram, e o ódio, imagine que esses caras já chegaram lá com ódio. Os discípulos. Sim, chegaram, eles são judeus, tradicionais, meu filho, chegaram lá no ódio, pô, vamos passar aqui, né? E Jesus, ao pedir a hospedagem, pode estar fazendo uma provocação também. Quero ver como é que os meus discípulos vão reagir. se comportar. Ele já sabia da resposta, né? Isso é Pois fato. é. Aí veja a ousadia do cara. O senhor quer. E dá o nome dos dois, né? Quem é os dois aí? Tiago, Tiago, Tiago e João, do ciclo íntimo. Tiago e João. ele já tinha os poderes de. Ele Já era tinha bom, né? recebido a Adulto. autoridade apostólica, É. agora quer abusar, quer dar uma carteirada de Alexandre de apóstolo. Moraes. Quer dar uma carteirada de apóstolo. Senhor, o senhor quer que a gente peça para descer fogo do céu, para queimar logo esses samaritanos? Jesus diz, é o quê? Já pensou se Jesus dissesse tá Vai, ligado? né? Essa ideia. Tá todo mundo Eles faziam com gosto. condição. Eles iam fazer manda com só um gosto. pouquinho só pra dar uma chapa esse cara. Já sabia de Sodoma e Gomorra, né? Então, Mas aí, veja bem a resposta Eu de Jesus. precedente. Vocês não sabem de que espírito são. Vocês não sabem quem vocês são. Então, quando você age com eles, que no caso é preconceito e ira. Preconceito eu até entendo, que eu tenho um povo aí que se misturou e tal, mas eu não preciso odiar esse povo. E eles carregam já no coração preconceito e ira. E quer usar de uma prerrogativa espiritual para destruir os caras. Se o senhor quer. Como se Jesus não pudesse fazer isso. Se Jesus quisesse, ele mesmo poderia fazer isso. O senhor quer que a gente mande fogo do céu para destruir o samaritano? E a resposta de Jesus é: vocês não sabem de que espírito são. Quando você tem preconceito e ira, você ainda não sabe quem você é. Você. E diz para esses dois, né? Que eu acho que são os mesmos que ele colocou. Então, voltando, vocês não sabem de que espírito são. Esse era um defeito, né? Um defeitozinho básico: preconceito e ira. Tudo. Isso é bêbado também, né, pastor? Acho ou não? Sim, porque agora que virou apóstolo, Sou então. cara, meu irmão. Tem autoridade apostólica. Agora que Sou virou René Terra apóstolo. Nova, eu sou René Terra Nova. Isso era. Deixa eu exercer aqui os meus poderes, né? A ira mesmo. Daí- Então vamos lá, outro defeito, Mateus 16, 5 em diante. Mateus 16. 16, 5 em diante. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? Percebendo Jesus disse:
Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que vos falei a respeito de pães? E sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ok, o defeito aqui, gente, é a falta de entendimento mesmo. Jesus falava o tempo todo por parábola, por linguagem metafórica, né? E quando Jesus falou isso aí, já houve 2 multiplicações de pão. Tem a primeira e tem a segunda. Isso. Aí Jesus começa lá no seu ensino com eles, olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Aí eles começam. Eu falei para a putaria, o homem está estressado aí. Aí começaram uma discussão que não tem nada a ver. Não, a culpa é tua, tu que é para comprar o pão. Não sei o que, pão. E Jesus Nada a ver. Eu digo nada a ver com o que Jesus queria falar. Não, Jesus, ei! Vou ensinar matemática para vocês. Quando eu multipliquei lá os 5.000, quantos pães eram? Tanto. E no outro lá, foi quanto? Vocês sabem contar? Foi tanto. O que isso tem a ver com pão, rapaz? Se faltasse pão aqui, eu multiplicava. Estou lá falando de pão, falando do fermento dos fariseus. E saduceus. Aí eles entenderam que o negócio era a doutrina, né? E por incrível que pareça, o fermento, assim como sendo um símbolo do mal e da multiplicação, o sistema legalista ele se multiplica, tá? Sim. Porque é rígido, você pensa que não vai fazer sucesso. Vamos pegar aqui o legalismo em igrejas, assim. Cara, como é que uma igreja como a Deus e Amor consegue ser tão grande? O Brasil inteiro, tão grande. Potência. Os caras exigem a alma do sujeito lá. Entendeu? Pastor Macedo. Não, mas não é legalista, Macedo. Macedo, você deixando dinheiro, você pode fazer o que você quiser. Mais liberal. A Deus e Amor, não, você não pode se depilar, você não pode usar perfume, Não pode você usar não pode usar brinco. paletó lascado, você não pode usar brinco. A congregação Você não pode cristã transar de roupa, entendeu? Sem roupa. Tem roupa. Você não pode tomar banho nu, entendeu? Ele vai tomar banho como? Pulo do cara vai Dá pegar. E teus- vestido. Dá teus pulos. E vestido. a congregação Então, cristã. e eu te pergunto, como é que cresce? Vai ter muita gente abestada nesse mundo, né, bicho? Tem um fermento aí, tem uma. A congregação cristã do Brasil, né? Sim. Inclusive tem uma doutrina. Boa noite, senhores. Se você adulterar, você não tem mais jeito, vai viver sua vida. Você está condenado ao inferno, pode se ferrar por aí. Jeito você não tem mais, baseado numa interpretação errada de Hebreus 6. Então assim, ó, o legalismo ele tem o liberalismo tem sua força, mas o legalismo também tem sua força. Tem gente que precisa de um legalismo, né? Tem gente que está assim, ó, onde é que tem um lugar para exigirem mais rigidez de mim? As pessoas que precisam, tipo, os alcoólatras. Aquela pessoa que se converte, que é um alcoólatra, um viciado, não, esse precisa do legalista. Eu não Porque sei o cara se diz, não assim, pastor, porque ele precisa de prudência, né? porque eu conheço alguns dentro dessas igrejas e que os caras entram ali e o pastor diz, você não pode mais isso, não pode aquilo, e o cara fica pianinho, mano. Mas um alcoólatra, ele precisa de. Porque a luta dele é um pouco diferente, né? Que é um dia por vez. Então nessa área ele não pode brincar. Sim, aí... Tem alcoólatra que sente o cheiro do vinho da ceia, ele já pensa Pois besteira. Mas a única igreja que fornece vinho na ceia é a nossa. Já pensa Mas bobagem, tem suco que o de negócio uva aí, é tenso. o clima é 90% tenso. das igrejas vai ser. Então, mas o problema deles mesmos era entendimento. Né? Jesus devia estar estressado, Jesus devia viver estressado. Porque esses caras entendem pouco. O raciocínio deles é lento, extremamente lento. E para mim é uma das dificuldades do ministério é essa. É quando a gente ensina, a gente acha que as pessoas estão entendendo.
Eu nunca vou esquecer um dia assim que eu me ardi em brasa por dentro. Azia, pastor. Nos primeiros anos aqui, eu explicando a nossa liberdade cristã, não tem problema nenhum. Quando eu cheguei aqui, a igreja nem batia palma. Não batia palma. Era regular. É porque a turma veio do regular, né? Veio lá da regular da Bíblia. Os primeiros. Sim. Os primórdios. Os primeirinhos vieram da regular da Bíblia. Então a turma não batia palma, né? E eu passei aí quase um ano explicando. E estava também indo numa tendência legalista. Uma tendência nível Igreja da Fé para trás. Né? Para você ter uma ideia, a Dayana do Ulisses foi mandada voltar aqui dessa porta porque ela estava de calça comprida, ela não foi permitida. Adentrar. Aí eu entendi a necessidade que eu tinha de ensinar a liberdade cristã e tal. E no culto, que nós somos livres. Você quer bater palma, você bate, você quer dizer amém, você diz, você quer dizer aleluia, você Glória diz. a Deus. Cara, depois de 10 anos, uma irmã veio perguntar para mim: pastor, aqui a gente pode dizer aleluia? Meu irmão subiu um braseiro. Jesus, isso era possível. Não é possível que ela seja desse jeito. Mas há pessoas assim, que você pode explicar uma coisa, vez após vez, daqui a 15 anos a pessoa vai fazer a mesma pergunta. Pastor, você lembra daquele exercício do grupo de casais que o senhor, que um pastor ele tinha sido traído, Foi. separou e você tinha condições de ser pastor ainda? A mulher dele. Aí uma Foi das embora. irmãs ficou indignada com a hipótese. E não foi, bicho? Lembra? O senhor lembra do exercício que o senhor Lembro, fez, né? sim, esse pastor. E eu era o pastor, eu Sim. ia ser julgado e eu estava na assembleia para responder as perguntas. Né? Pastor, eu conheço um cara que ele perseguiu um pastor lá em Cruzeiro porque ele colocou bateria, batia palma, fazia esse negócio. Você acredita? Não, tem. Eu tenho uma tia minha. Mas assim, Não, eu quero aqui. Não, uma tia minha que veio na nossa igreja. Não, eu quero aqui entre nós. Sem vergonha. Eu tenho uma tia que ela veio aqui, ela gostou da pregação do pastor Marcos, que olha, ele tem um talento, ele tem o dom de mestre, mas a igreja de vocês não pode ir pra frente. Ele fala, por quê, tia? Tem bateria. mas a nossa questão aqui não é isso. A questão é pessoas que não aprendem. Sim, pastor, mas aí a pessoa está com 50 anos no banco da igreja e não sabe da liberdade. Mas peraí. Sim, no caso da sua tia é Isso. crença. Ela está coerente com o que ela decidiu aprender. Agora o outro, que eu estou ensinando. Estou ensinando a mesma coisa. Por exemplo, quantas vezes eu tenho que responder sobre dom de línguas? Aí daqui a 5 anos, a mesma pessoa chega para mim: pastor, e esse negócio de línguas? Imagina como é que fica meu coração. Entendi. Pastor, tem gente que daqui a 10 anos vai reclamar que a gente vem de bermuda pra igreja também? Eu não acredito. Não adianta não, é. É esse Mas mesmo isso, cara que peraí, escute, ei, se é reclamação e é sincera, não tem a ver que ele é leso. Olha aí, te protege eu. Não, eu tô falando eu tô falando da pessoa que não tem entendimento. Você ensina, entra aqui, sai aqui, e a vida passa, eu não tô falando das convicções pessoais de cada um, eu até admito que é coerente. No caso da Deus e Amor, eu acho engraçado que não pode televisão, né? Mas pode ter uma loja que vende televisão. Então isso aí já não é muita coerência. Mas o que eu estou falando é da pessoa que aprende sem chegar ao entendimento. Você ensina. E os discípulos eram assim. No caso deles, muito pior. Porque eles viram Jesus explicando pão. Não. Ele tem que se preocupar com pão, gente. Não, tem umas coisas que É uma situação também, pastor, de reverência, né? Porque, por exemplo, o pastor Joaquim lá na Presbiteriana, ele dizia que na hora que o escritor ele ia lá, inspirado por Deus, na hora que ele escreveu o nome de Deus, né, Jeová e tal, ele pegava outra caneta e escrevia o nome, porque ele não podia as outras palavras misturar com essa. Quando você chegava lá para chegar no Santo dos Santos, você tinha toda uma ritualística e tal. Então ele achava que o momento que você estava no templo, que você estava na situação, você tinha que estar com o seu melhor, dar o seu melhor. Ele quis trazer a Então, religiosidade do sim, templo do Velho Testamento. Exatamente. Sempre que o Novo Testamento nem templo tem. Aí O Novo Testamento ele desconstrói você. Ele pega você, ele pega a sua religiosidade, ele deixa você na beira do abismo, desesperado.
caramba. Tinha umas músicas do Novo Som que chegava e chamava Deus, né? Eu amo você. Então chamava Deus, Jesus de você. Aí de não, pode cortar, não pode. Tá, mas voltando ao caso. O caso não é esse, tá? A metodologia que qualquer um vai escolher. O caso é, gente, não seja leso não, gente. Procure ter entendimento, procure aprender. Não aprendeu da primeira, vai da segunda, vai da terceira, mas daqui a 20 anos. Eu fico chateado comigo, porque, rapaz, era pra me saber essa Bíblia de ponta a ponta, cara. Eu tô na igreja em 1915 e não saber das coisas, pastor. Tem hora que eu fico me perguntando assim, eu vou ter que ouvir quantas vezes ainda, né, pastor? Talvez falte mais aplicação, né? Mais curiosidade. Porque tem muita gente. Porque tem muita gente, Marinhos, que o único contato com essa coisa de querer ter aprendizado é aqui. E mesmo não conta. Sim. Quem quer aprender mesmo tem uma vida de aprendizado fora daqui. Pastor, Você já passa. Viver querendo aprender só aqui é a mesma coisa de uma criança que tem uma vaga numa creche uma vez por semana. Aí lá na creche tem um mingau, tem uma mamadeira, ele chega lá, tá lá o mingau. As professoras vão botar o mingau na boca dele, vai descer goela abaixo, mas saiu dali, e aí? Então para muita gente, o único contato que tem é alguma coisa que o pastor vai dizer domingo à noite, domingo de manhã, sim, sua vida lá fora. Né? Essa irresponsabilidade também, essa falta de curiosidade é que atrasa, né? Fale, Augusto. eu acho que além da curiosidade, tem que ser a prioridade. O que você faz de sua vida? Você pensa só assim, eu preciso só trabalhar, eu preciso só cuidar da minha família, eu preciso só cuidar dos meus filhos? Não, eu acho que você tem que começar a olhar e dizer assim, ó, do mesmo jeito que eu durmo, trabalho, né, tenho lazer na minha vida, onde é que está Deus? Será que eu dou o mesmo valor? Até que ponto Deus, a palavra de Deus, tem essa importância para a minha vida? É uma questão de importância. Entendeu? A importância na minha vida da palavra de Deus. Né? Assim, eu busco tentar dividir. Às vezes a gente esquece. Às vezes chega uma semana e só diz, rapaz, passou a semana todinha, eu não li a Bíblia. Aí eu volto, vou pegar lá, vou começar a ler de novo, porque eu já vi que eu comecei a deixar Deus de lado. E o mundo distrai muita gente. Sim, meu irmão. Hoje em dia, inclusive. Rapaz, TikTok. eu excluí o meu Instagram pessoal, o meu Facebook, coloquei todas as redes sociais. Não tem mais mulher não. Coloquei todas as minhas redes sociais 1 hora só por dia. Quando ela chega lá, elimina o tempozinho, não tem negócio de acréscimo, não. Foi assim que eu fiz para poder dar tempo para outras coisas. Agora eu quero aprender a tocar violão, quero aprender inglês, estudar mais a Bíblia, ter mais tempo. Tirar o atraso de tudo agora. Até do inglês. Mas eu tive que fazer assim, ser bem radical mesmo. Mas tem que ser. Queridos, tem uma passagem no finzinho de Hebreus 5, quando o pastor Ernesto até falou sobre isso esses dias, né? Quando o escritor de Hebreus ia ensinar sobre Melquisedeque, ele não pôde ensinar. Ele falou assim, vocês não vão entender, então. Eu tinha mais coisas para dizer disso aqui, mas não vou dizer. E aí ele acrescenta assim, pelo tempo decorrido, muitos de vocês já deviam ser o quê? Mestres. Então todo crente que vier é para ser mestre. Era para ser mestre, cara. Ele está envolvido nessa vida, ele está nessa faz tempo. Ele era. Claro que nem todo mundo tem o dom de mestre, mas você não precisa ser também ralo a vida inteira, sem ter um conhecimento um pouco mais sólido. Né? Pelo tempo decorrido, Paulo disse que foi para a igreja inteira. Vocês já deviam ser mestres, mas tem necessidade que as pessoas ensinem a vocês a mesma coisa de novo e de novo e de novo. Ok. Então esse defeito vamos chamar de leseira mesmo, né? Falta de compromisso. Entendimento no entendimento, né? Mateus 20, 20. 20 em diante, quem tem? Mateus 20 em diante. 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e pedindo... Detalhe, esses filhos são os mesmos lá do samaritano, que os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Né?
O mesmo cara. Ele queria meter fogo nos outros. Continue. Adorando-o e pedindo-lhe um favor. Perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Não queria nada. Mas Jesus respondeu: Quer nada, né? não sabeis o que pedis. O secretário. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Ok. E eles ainda disseram assim, podemos, né? Ainda tem mais Respondeu: podemos. Meu Deus! Sabe nada, você não sente, né? É do partido Podemos. Os caras são internacional, meu irmão. É porque eles não entenderam mesmo. O que Jesus queria falar com esse cara. Assim. Então é o seguinte. O defeito aí é egoísmo, né? Apesar de que o reino, na cabeça deles, é distorcido. Não é o reino dos céus. Era um reino eterno. Não é um reino político em Israel contra os romanos, etc. É isso mesmo. Aí a Vé veio com essa ideia. Então por que eu estou dizendo que o defeito é deles? Porque não era para eles terem permitido um negócio desse. Mamãe, pare com isso. É isso mesmo. Uma quer que um seja o ministro da economia, a outra quer que seja. Da Casa Civil? E outra coisa, isso vai gerar uma ciumeira nos 12 aí, nos outros 10, né? Pelo amor de Deus. Às vezes a mãe faz isso e os filhos nem sabendo. Quer dizer que Aí ela veio. Ela veio com ele. E assim o mesmo dos outros aí, igual chegou agora que você tá na janela. Mas, pastor, agora me explica aqui, eu sei que não é da coisa, mas assim, ó. Que aí o senhor falou assim, e eles responderam que poderam, como tá aqui, né? Responderam que podemos, ponto. Aí continua, não, mas isso que eu não entendi, ó. Então lhes disse Jesus: bebereis meu cálice. Isso já é ironia. Um recurso da linguagem. Tá, isso que eu queria entender. É um recurso. Pessoal, mas não tô tá entendendo. bom. Mas outra coisa vocês também. podem beber, né? Mas o assentar-se à esquerda pertence a Deus. Então, nesse caso, ele não sabia quem era Jesus. Não sabia quem era o quê? Quem ia sentar. Ele falou que é o meu pai que vai decidir quem vai sentar. Pois Nesse caso. não é que ele não sabia. Não, ele está dizendo, gente, a pergunta é idiota, né? Para com isso, né? Daqui para frente a linguagem é irônica, né? Ah, entendi. Vocês Ele acham falou, que vocês tá, são- vocês podem beber, otário, beba aí. Então, né, que Mas você- Mas esse negócio Mais aí- tarde eles vão entender o cálice. Pastor, mas eu acho que pela intenção deles, eles achavam ainda que Jesus Cristo, como Messias e tal, ele ia ter um reinado, mas um reinado ali naquele momento. Pois né? é, Ele queria que você está sendo que direita e esquerda, mas não espiritual, mas sim aqui. Quando Sim, ele... não, para o judeu em geral, e para os apóstolos também, até o último dia, Eles acharam que não ele- havia esse entendimento que os crentes acham que os judeus tinham de Jesus, né? Eu cresci ouvindo assim, preste bem atenção. Olha, meus irmãos, naquele tempo, hoje nós somos salvos porque cremos no Messias que já veio. Naquele tempo, as pessoas eram salvas porque criam no Messias que havia de vir. Aí eu vou ler no Velho Testamento. Ninguém entende de Messias nada. Se os apóstolos não entendem, apóstolos que tiveram com ele não entendem que ele vai ter que morrer. Imagina os outros que não tinham Bíblia em casa, que tinha Sabia que era manuscrito. Eu vi uma entrevista com a salvação do Velho Testamento é um pouco misteriosa, assim. Ela se resume a crer no Deus de Israel e é isso que a gente Isso sabe. só. Era uma situação de descendência, né? De... Mas Só porque o mas povo Não, pastor, assim, se estendia para fora se você cresce no Deus de Israel. tá, mas eu lhe pergunto uma o coisa. povo não tinha acesso a nada, né? E os bodes expiatórios, os sacrifícios dos Então, cordeiros? o Novo Testamento diz, isso são figuras das coisas que haviam de vir. Pois é, sim, mas ele queria chegar. Mas não salvava eles. O livro de Hebreu diz, é impossível que sangue de bodes e de touros salve eles. Não salvava, aquilo não tinha poder salvador. Não, pastor, eu sei, mas eu digo o seguinte: a figura de Jesus a gente não chama um cordeiro Mas santo? quem é que disse que eles sabiam que aquilo era a figura de Jesus? Tu não imagina que o cara ia oferecer um sacrifício com ele, com a família dele, olha, nós estamos indo ao templo, nós vamos colocar um carneiro no altar, porque ele representa o Filho de Deus, que um dia há de vir. Não tem esse entendimento. Os caras não tinham acesso ao que tu tem hoje de informação. Não tinha. Não, e outra coisa, e a mensagem, ela tá meio. Está sentar em construção, né? Ela está obscurecida. A Bíblia é um livro progressivo. Progressivo. Isaías, Sombras. quando fala da morte de Jesus em Isaías 53, 53, quem creu na nossa pregação? Né? Quem creu? A própria igreja é um mistério, ela só se revela no Velho Testamento, é um mistério escondido.
os apóstolos não souberam nada, os profetas não souberam nada. Então, e mesmo com Jesus revelado, o Messias judeu não morre. Nunca houve esse entendimento do Messias que morre. Se ele houve, foi para uma ou duas pessoas, alguns escolhidinhos. Em geral. Que eu vi uma entrevista com um rabino, um judeu, e o cara pergunta para ele, por que vocês não creem que Jesus Cristo foi o Messias? Porque morreu. O Messias não morre. O Messias não morreu, tinha que vir e governar. E eles falam isso com toda... Sim, não, claro. Toda a credibilidade que eles Messias que morre não é o mesmo Messias devagar. Claro. Então não havia esse entendimento. Então, Tiago e João também não tem. O próprio Pedro. Pedro é o contrário. Jesus já abriu o jogo com ele. Estou indo para Jerusalém, vou morrer, vou ser julgado, vou ser entregue. O que Pedro disse? Vai nada. Vai nada. Isso jamais te acontecerá. Mas não tem a menor condição. Primeiro vai ter que passar por cima de mim. Jesus, pare com ele. Eu vou arrancar umas 5, 6 orelhas. O cara vai fazer a representação lá e o cara dando capacete. Rapaz, aquilo é cruel demais, né? Então, no caso aqui, vamos chamar de egoísmo. Queremos para a nossa família proeminência. Com certeza. A casa civil vai ficar com a nossa família. Proeminência nesse reino. Esse foi o 16,5? 20. 16,5, quem tem? 16,5 tinha livros. Falta de entendimento. Ok, então vamos para 26,36, que eu vou mais mencionar, né? Que já é a noite do Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou contar para a gente resumir. É 26, mano. 26,36 em diante. Jesus no Getsemane chama de esse mesmo cara e mais um, que é o Pedro. Sabe esses dois aí, mais um. Tinha 2 loucos, ele chamou um. 2 ainda. Aí disse, rapaz, olha a seriedade do que está acontecendo. Jesus disse, venha orar comigo. Rapaz, o Filho de Deus, numa hora decisiva da sua vida, chama você para orar com Ele. Olha o tamanho da responsabilidade. E do privilégio. E do privilégio. Pois é, fica aqui comigo e tal, bota eles para orar. Só que Jesus se afasta 3 vezes, nem faz aquela famosa oração, se possível, parte de mim esse cálice. E aí, você vê o entendimento bíblico das pessoas, né? Se você perguntar assim, quem falou? Pai, a parte de mim esse cálice, a minha falou, Chico Arque. Chico Arque. Né? Quem falou ainda que eu falo a língua dos homens e dos anjos aí? Renato Russo. Atira a primeira pedra, quem nunca errou aí, tem um autor de um samba lá, tira a primeira pedra, ai ai ai. Aquele que não sofreu por amor. Tá, mas voltando aqui, Jesus vai se afastar 3 vezes. E quando Jesus volta, eles estão dormindo. É um momento decisivo, sério. Jesus suou gota de sangue, vem na primeira vez. Aí os caras estão dormindo, rapaz, nem 1 hora pudeste vigiar comigo. Esse 1 hora não precisa ser 1 hora de 60 minutos, porque naquele tempo não havia cronometragem de minutos. 1 hora que é um período, né? 1 hora, não, um momento vocês podem orar comigo, se afasta de novo, quando volta os caras estão dormindo de novo. E pela 3ª vez, ele volta, os caras estão dormindo de novo. Não, os caras estão de brincadeira. Como é o nome do defeito? Como é o nome do defeito, gente? Isso é insensibilidade. Não, o nome Preguiça. Insensibilidade. Porque eu acho que eles tinham tanta convicção, mas tanta convicção de que Jesus, como Deus encarnado, ia para lá e ia tomar aquele lugar, que eles não estavam nem aí. Eles estavam tranquilos. Mas que eles de O peito deles. Era, cara, porque eles tinham total convicção, porque Jesus é Deus. Eles viram Jesus fazendo milagre, viram Jesus fazendo um monte de coisa. Eles jamais achariam que Jesus ia para lá. Mas eles viram, mas eles
Eles não criam assim com exatidão que realmente aquilo era. Eu acho que esse pensamento aí. Eles não chegaram a esse nível. Não, o reino político tá na cabeça deles o tempo todo. Tá tão na cabeça deles que mesmo que Jesus, depois que Jesus ressuscitou, Atos 1, Jesus subindo aos céus. E eles preocupados. A última pergunta é sobre o reino. Tu vai voltar aqui quando? Para governar, para reinar? Será este o tempo em que restaure? Bicho, deixa o homem estar no céu, pelo amor de Deus. Mas Igual a Lisa subindo esse a pergunta mais importante que eles tinham para fazer, peraí, só agora, peraí, Jesus. Esse tempo aí é o mesmo que vai derrotar aqui os romanos, né? Restaurar o reino de Israel. E Jesus falou: isso aí não dá conta de vocês. Não compete. Só o Então, Pai. sim, o reino político estava na cabeça o tempo todo. Não a cruz, o reino político. E apesar que Jesus explicou, mas tantas vezes explicou, gente, eu estou indo para Jerusalém, eu vou morrer, gente. Vai nada. Vai ter tanta paciência ser humano, né? Ele não vai, Ele não. vai, não. Ele não vai, não. É um negócio sem lógica. Ele não vai, não. É paciência do filho, Deixa de Imagina ser, a se aprovação. tivesse lá, tinha feito do mesmo jeito. Imagina a aprovação. dormido. Ó, por quando Também. Jesus chamava eles Isso aí de mesmo. tardios para entender, tardios de coração. E se fosse esse horário? Não, eu tô Pequena. falando isso. Como é que Deus tem paciência, bicho? Imagina. Deus, Pá, queima logo e tudo. Na encarnação de Jesus, nunca esqueça disso, está incluído também tolerar gente burra. Né? Vamos dizer assim. É santidade, você tolerar. A gente morre 90% da humanidade. Agora imagine quando você é Deus Todo-Poderoso, sabe de tudo, né? E explique, reexplique, e os caras não compreendem. Não compreende de jeito nenhum. Não compreende. Mas no caso aqui, tem até uma certa insensibilidade. E por último, o último defeito, que esse foi bem coletivo mesmo, que é o Mateus 26:31. Que já estava profetizado lá em Zacarias, né? Jesus menciona isso. Como é que diz aí? Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então, ó, hoje à noite eles vão vazar, né? E ele já tinha dado esse aviso, né? Que Pedro já tinha dito: não, os outros aí podem vazar, mas eu posso deixar comigo, eu seguro aqui as pontas. Eu confio no meu taco, né? Eu me garanto. Pedro era o cara. Vocês todos vão se escandalizar. Vai vazar todo mundo. E vazaram ou não vazaram? Não ficou um. Não ficou ninguém. Correu quando a polícia chegou. Quando a polícia deu o Bacu. Quando chegou a KGB, meu velho. É por isso, Snack, eu não acredito nessa tua tese que tu defende. Qual tese? Não, que ele acabou de falar, pastor, mas não é porque eles estavam tão confiantes. Eles estavam confiantes, não. Isso aí é bom. Não, eles estavam confiantes quando em relação ao reino. Não, Em ao relação reino ao sim. reino. Mas aí por que eles Mas eles não sabiam que, eles não entendiam que Jesus voluntariamente ia se entregar. Sim. E ele falou: eu entrego a minha vida. Ninguém vai tirar de mim, não. Quando eles viram Jesus entregando voluntariamente, aí acabou a esperança. O cara andou sobre as águas. Multiplicou. É isso, vai descer. Ressuscitou o morto e tal. Ele disse que Tá se ele ia dar uma raduca e tirava todo mundo aí. Tá se entregando. Cabeça dura, não entendi isso não, velho. Não, eles Que entenderam isso. uma pessoa não vai colocar aqui é falta de fé, no defeito dele, falta de fé. Mas Jesus chamou eles de falta de fé. Pois é, mas eu vou relacionar aqui, que não tá aqui. Aham. Mas precisava do entendimento. E olha, então você vê, quando um judeu se converte, gente, se a conversão do homem é um milagre, a conversão do judeu é 2 milagres. Porque a cabeça tem que mudar. No céu não é festa quando é judeu. É um É carnaval. bailão. É bailão, é rodeio. É só ver, 7 dias é só lá. ver o Silvio Santos, né? É. O judeu É cristão só lá, Silvio Santos. o judeu cristão lá em Israel é 1,5%, 2%. Tem mais árabe do que o judeu cristão.
Né? E o judeu cristão lá é meio católico ortodoxo, né? O senhor já viu alguma vez no SBT um programa cristão? Judeu muçulmano, aliás. O senhor lembra de algum? Nenhum. Pois é. O Silvio Santos nunca deu. Mas apesar de que o Silvio Santos é um cara que deu muita penetração, muita abertura. Ao contrário. Ó, não, ele deu tanta abertura, por exemplo, no Criança Esperança ele levava corais gospel, Não, Criança Esperança. Aline Barros, Não, Isso aí é Globo. Teleton. Teleton. Ele levava corais, tinha um coral da Adventista lá que estava presente todo ano. Ele levava Aline Barros. O programa do Raul Gil, aquela explosão de talentos gospel, não teria acontecido sem a permissão do Silvio Santos. Era mesmo. E ali, a música gospel já era popular, o Raul Gil pega carona, mas ali a coisa deu uma invasão na cultura, né? Aliás, é até hoje. Você abre lá a música gospel ela não era popular, a música gospel ela era muito discriminada por conta da qualidade musical mesmo. Pois é, mas a turma que foi no Raul Gil já tinha uma qualidade, né? Era muito ruim. Não sei não. É porque assim, ó, tinha muito, no sentido mercadológico era péssimo. Tinha muita coisa boa, mas era de gueto. Não, pastor, no sentido de mercado ela era péssima, a música No baixo, cristã. É o louvozão pentecostal, né? Era horrível, para mercado era horrível. Então, quando começou a mudar, naquela época que Raul Gil começou a levar, então eles começaram a sintetizar as Que ele coisas. começou a levar porque já havia uma qualidade diferente. E porque já estavam pegando gravadoras profissionais, modificando toda a estrutura Estava da muito, música. muito entendeu? mais profissional, muito mais. Estava mais para o mercado. Então, eles viram que ali Então, tinha assim, muito. ele, apesar de ser judeu, ele deu muita abertura porque a filha dele se converteu. Né? Não, era filha, era mulher. A Patrícia, quando foi sequestrada, Ela ela já convertida. era convertida. Né? E ele chamava ela de pastora. Né? E outra coisa, o copeiro, engraçado. Aí que você colocou no grupo isso. O copeiro. O copeiro evangelizou a família inteira. A Iris, a mãe delas, disse que elas se converteram porque o copeiro, seu Zé, né? Isso é engraçado, né? Ninguém nunca vai conhecer esse copeiro, né? Ele fez lá um trabalho, né? Uma obra gigantesca. É verdade essa história? Ela disse, a Iris Abravanel Porque eu disse. só vi de WhatsApp. assim. Não, a Iris Abravanel disse no. Não conferi a foto. Disse no Globo.com. A Iris Abravanel. Que nossa família foi evangelizada pelo copeiro. Conheceu o evangelho. Eles têm copeiro, tem mordomo, tem tudo, e nessa veio um vento. É isso mesmo. Porque eles eram fiados na doutrina judaica que era do Silvio Santos. Então, esse negócio. Elas eu não sei. A Iris não, mas ele era da sinagoga. Sim. Ele. Ela, as meninas. Não, mas eu digo assim, pastor, por ele ser, elas não tinham acesso ao cristianismo. Assim, Sim. entendeu? Era mais pro lado judaico do Pois que é, pro mas lado aí cristão. entrou o copeiro Zé. Então, no caso aí, todo mundo vazou, é covardia, né? Aqueles caras que sempre disseram, não, nós... Estou contigo até... quero saber quem vai encarar Acho que nós. Até espada eu tenho. Eu acho que é uma multidão de sentimento. Quando Jesus morre, a primeira coisa que eles vão refletir é: perdi meu tempo todinho seguindo esse cabo. O sonho acabou. E o sonho acabou. O que eu vou fazer agora? Vou ser perseguido também. E vou morrer. Eu jurava que esse cara... Mas aí... É covardia, é E medo. foram se Também não. Mas o monte cara de entrar, coisa. o cara entrar com um pensamento desse, aí vem a questão do não prestar atenção às pregações de Cristo durante toda a trajetória que Sim. ele Vão pensar disso, vão pensar Porque a disso. vida inteira, Cristo sempre disse, ele ia morrer, no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, os caras jamais tinham que se preocupar. Agora é o seguinte, acontece uma coisa maravilhosa quando Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, esses caras vão ser Acho que o mudados. Silvio Santos deve ser essa... Você vê os escritos de Pedro, é outra história. Só com a ressurreição. Totalmente. É uma amadurecimento. Muda, no sentido, transforma Pedro é outro João. É Pedro, né? transforma. É outro Pedro, é outro João, é outro Tiago. Pastor, naquela divisão lá que o senhor explicou lá sobre o Cã, Sem e Jafé, dos que são abençoados e que não é abençoado, que pegou a maldição. No caso, os judeus que são abençoados, são prósperos, eles são de qual nome? É 100. 100, né? Por isso que a gente fala que existe o antissemitismo. Pois é, eu tava querendo recobrar isso aí, entendeu?
O destino de Jafé é ser grande. O povo do Canaã lascou-se. E o judeu vai conduzir o mundo religiosamente, né? Bendito seja o Deus de Sem, né? Aí Sem vai gerar Abraão, assim, lá na frente, né? São descendentes. E aí os povos semitas, que o muçulmano também é semita. O muçulmano também é, porque é descendente de Abraão, né? Mas o mundo não vai ser antissemita em relação ao muçulmano, vai ser antissemita em relação ao judeu. Então esses caras que são dessa linhagem são todos prósperos? Olha, tem muita coisa que ajuda ele a ser próspero. Por exemplo, estava vendo, gosto muito de ouvir segredos dos judeus explicados pelos rabinos. Um dos segredos, cara, é comunidade. Eles escolhem um negócio, geralmente assim, tem um sponsor, um negócio que dê muito dinheiro, que seja moral e que seja na comunidade. Porque tu imagina, lá em Nova York tem uma comunidade chamada Judeus Racídicos. Alguns milhares. Se um abrir negócio, todos vão comprar dele. Mas o negócio tem que ser moral. Não pode ser um cabaré, não pode ser um bordel, não pode ser pode vender cerveja, não pode ser uma danceteria, entendeu? É um negócio moral, que tenha padrões morais. Pois fez uma padaria, vai comprar na do judeu. Fez um mercadinho, vai comprar, mas tá mais caro no outro, lá no do judeu. Por que fazer o contrário? Não, sim, só explicar. Todo mundo se ajuda, se houver negócios entre eles é resolvido, porque se o cara ficar queimado entre eles, vai ficar queimado com a comunidade inteira, então todo mundo... Em São Paulo, naquelas galerias ali, onde eles estão, eles se ajudam. Quando um não tem um produto, outro pega do outro, eles são unidos. Deu uma treta lá esses dias, eles se reuniram, será que não, Pica-Pau? Os caras querem fazer graça lá dentro. Então isso ajuda muito, mas a outra coisa é a filosofia, né? Por exemplo, no Deuteronômio estava escrito, tu não tomarás emprestado. Emprestarás, mas não tomarás emprestado. E eles levaram isso tão a sério que a melhor coisa é ser dono de banco, né? Emprestarás. Mas não tomarás emprestado. Lógico. Porque o Salomão disse, aquele que toma emprestado é escravo do que emprestou. Do que empresta. O menino lá, o Kiyosaki, do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele deu uma modernizada nesse conceito de tomar emprestado, de fazer dívida. Ele diz, existe dívida do bem. Existem dois tipos de dívida. Dívida ruim, você comprou um carro, geralmente é uma dívida ruim. Comprou um sapato de 16 mil, dívida ruim. Péssimo. Relógio, $1,5 milhão. Comprou um relógio, dívida ruim. Agora, você pegou um dinheiro emprestado a 10%, mas que vai te render 200%, dívida boa. Faça dívida boa, negocie com dinheiro. Isso o Kiyosaki, não é judeu, né? Faça dívidas boas, aprenda a fazer. Meu passatempo é fazer dívida. Agora pegar vou lá no banco, pego dinheiro, construo, vendo pelo dobro, vou no banco de novo e assim com o dinheiro do banco eu estou girando. Mas dívida boa. Dívida para consumir não é boa. Pega dinheiro emprestado para comprar um tênis de 16 mil. Um iPhone. Vai lá no final do calafate e roubar. Comprar um iPhone, depois vai reclamar desta sociedade capitalista que não nos dá oportunidade. Está oprimindo a gente. Não tem nem dinheiro para pagar a parcela, estão oprimindo. Mas o judeu levou muito a sério essa questão. E outra coisa, algumas prioridades. Por exemplo, o judeu entende que na hora da crise, um saquinho de diamante vale mais do que um edifício construído. É isso mesmo. Porque se tu tem que fugir, tu não leva o edifício. É isso mesmo. E eles de vez em quando tem que fugir, né? É isso que eu ia falar. Eu estou vendo uma série, judeu lá é só no diamante. Só negocia no diamante. Não, a família Guggenheim com os diamantes aqui no Ocidente são liderados pelos judeus. Inclusive, quem quiser, eu estou tendo uns, tá? As maiores empresas estão no esquema de diamante. Judeu-chefe. Se pensar aí, eu tenho uns. Você é praticamente um Guggenheimer. É um judeu, né? Estou aprendendo. Esse diamante é para pôr na máquina de lavar? A verdade é assim, gente, olha, finanças é uma ciência e ela é exata. Você lembra no dia que eu falei aqui do grupo de casais, aí vocês não estavam não. Dos ativos e dos passivos, que é ensinado lá pelo Kiyosaki. É exato. Ativo traz dinheiro, passivo leva teu dinheiro. Se tu tem mais passivo do que ativo, tu tá lascado. Tu tem mais... Não, o contrário, né?
Tem mais ativo, tá bem. Tu tem mais passivo. Tu tá mal. Tá ruim. A tua receita correntinha. E tem um bocado de coisa que as pessoas... de diamante é top, né? Um bocado de coisa que as pessoas... Meu problema é só no bolso, passivo. Comprei uma casa grande, Bota sim. não. Como é que tu vai manter? É isso mesmo. Vai pintar de vez em quando. Quantos empregados para cuidar? IPTU e não sei o que, lá vai. É um Rapaz. passivão. Por enquanto é um passivão. Eu estou trabalhando com um cara, ele começou a comprar terreno, comprar apartamento, comprar um monte de coisa. Aí eu digo, ó, isso aí é loucura que tu tá fazendo. E ele, ele novo, tem 33 anos. Não, tô investindo e tal, gente. Isso aí é besteira que tu tá fazendo. No primeiro aperreio, tu vai pegar essas tuas coisas que tu gastou 100, tu vai vender por 50 para pagar a dívida. Dito e feito, deu um apertinho. Falei para ele, cara, juntou um monte desses terrenos que tu comprou terreno de Fortaleza, disso, daquele, junta tudo que tu comprou. Comprou 4 salas nessa galeria ali, nesse prédio, nesse edifício ali onde a gente joga futebol ali. Inacabaram. Pois é, comprou 4. Aí tá, eu digo, cara, vai lá e negocia, dá 2 e fica só com 2, pelo menos 2 é tua. Tu vai perder tudo. Aí ele começou, fez umas coisinhas assim, aí começou a resolver e tal, mas aí ele tem um monte de caminhonete que presta serviço de transporte escolar para os alunos. Aí de onde vinha a renda dele, ele começou a vender essa caminhonete para pagar a dívida de terreno, de apartamento. É uma outra lei que o pessoal fala da diversificação. Se tu botar todos os ovos na mesma cesta, se a cesta for roubada, né? Já era, caiu, quebrou. Se o camaleão, comedor de ovo, o tio vinha comer os ovos, pô, então você tem que dar uma diversificada, né? Várias. Eu conheço um casal que nunca viajaram juntos. Só vai voo separado. Vai um na frente e outro atrás. E não vai as 2 crianças. Vai a mulher com uma criança e vai o homem no outro dia com uma criança. Não vai todo mundo no mesmo avião. Estratégia. Eles sempre viajaram a vida inteira assim. Cara, mas qual é a lógica disso? Qual é a lógica? Não morreu os dois. Não, presta atenção. Faz sentido. Pra mim não faz. Porque assim, Não, mano, presta atenção. eu vou viver sem a minha mulher. Não, eu vou viver não. Entendeu? Compreender a minha lógica? Claro! Não, peraí. Isso é egoísta. Não, Egoísmo emocional. Peraí. Olha, do ponto de vista dos filhos, uma coisa é o filho ficar sem pai, outra coisa é ele ficar sem pai e sem mãe. É. Sim, pastor. Mas se tiver todo mundo no avião, morre todo mundo. Aí gente quer matar todo mundo, quer levar todo mundo. Quer tacar fogo em todo mundo. Isso aí é daqueles que colocam o colete assim, chega e ó. É, homem bomba. Porque às vezes não faz sentido você viver sem aquela pessoa. De onde, rapaz? A vida sempre faz sentido. Mano, primeiro, você só vai embora junto se for. É isso que eu tô entendendo. Lá vem ele. Mas ele Reginaldo, não faz sentido nos primeiros dias. Obrigado, sem mais essa A vida continua, meu irmão. Aqui, ó. O Jair matou a pau aqui, ó. Isso aí é besteira, porque é mais fácil morrer de acidente de carro do que de avião. E eles andam de carro dele, né? Mas assim, é uma estratégia deles. Eu respeito quem tem Não, estratégia. tudo bem. Agora assim, eu já fui curado. E assim, se minha esposa morrer, eu não sei o que será de mim. Eu sei. Não. Vou chorar 30 dias. E depois vou arrumar Depois outro. vou enxugar lá. O problema não é isso que eu tô dizendo. Não vou morrer junto não, cara. Eu não vou ter essa logística de dizer o seguinte, não, eu vou arrumar uma passagem agora pra Kelma e ela vai com o Diogo. Mas eu o vou cara pra tem. Beatriz. Tudo bem, eu acho isso uma tolice. Meu irmão, vamos todo mundo junto. Deus está conosco ou não está conosco? Se eu morrer, eu vou pra glória. Acabou. Agora eu vou ficar com esse frescurinha. Não, eu vou deixar. Talvez ele para. Talvez ele seja diferente. A estratégia deles é Não tem esse pensamento. Tem que respeitar. É verdade. Os caras não sabem. Olha, Então tem que respeitar o pensamento dos caras é que eles têm. Essas posses que eles têm. Eu não quero deixar. As classes lá, os gays. Mas você entendeu minha lógica? Não, não, só Então, gente, eu vou mandar os slides depois, mas com esse foco, pelo amor de Deus, eu suspeito que pessoas não estão abrindo os slides. Porque o slide da semana 12, aqui a tarefa, e ainda gravei um áudio. Aí eu pensei assim, vai que não abre,
eu vou. E outra coisa, quando eu pedi uma tarefa, quando eu pedi uma tarefa, faça só o que foi pedido. Não invente não. Eu falei, conte a parábola com outros personagens. É só isso. Nada mais, nada menos. E tem alguns que não fizeram ainda, tá? Caseiro pra eles. E, gente, olha, não esqueça que fica tudo gravado lá no Telegram, para quem perde, as aulas tá tudo lá. Então é o seguinte, vamos para casa e aguarde os slides.